Olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindos mais uma vez. Aqui, time do IURO, Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia de São Paulo, Bruno Benigno, Paulo Maron, José Eduardo Vettorazzo. O tema de agora são as atualizações que nós acabamos de assistir na sessão plenária direto aqui de Chicago do AUA 2023, que é o congresso mais importante da Sociedade Urológica Mundial. E o tema é importante porque os pequenos nódulos renais são detectados com cada vez mais frequência nos dias de hoje. A maioria dos pacientes não tem qualquer sintoma. E nós definimos pequenos nódulos renais, aquelas massas de até 3 centímetros. O grande problema é que 30% desses nódulos, na verdade, não são cancerígenos. E muito vem sendo estudado a respeito de quais são os critérios que nós podemos identificar como médicos para não submeter um paciente que não tenha um nódulo maligno a uma cirurgia. E nesse sentido, queria ouvir de vocês, o que você achou de novidade, o que está mudando e por que essa informação é importante para o nosso paciente? Bom dia a todos. Como o Bruno comentou, dentro desse diagnóstico dos tumores renais, nós temos as pequenas massas renais, que de uma maneira geral são os tumores com menos de 4 centímetros, de acordo com algumas definições, menores que 3 centímetros. E ainda dentro desse grupo de tumores pequenos, a gente sabe que nós temos muitos tipos de tumores ali, que a gente chama de subtipos, de subtipos histológicos. Ou seja, o nome geral é o tumor renal, mas ele tem um sobrenome ali que fala de acordo com as características daquela lesão, que traduz para a gente se aquilo é uma lesão que é mais agressiva, menos agressiva e pode trazer mais problemas para o paciente ou não, ou de repente se até é um tumor que não é maligno, é um tumor benigno que eventualmente não precisaria ser tratado com uma cirurgia, por exemplo. E aí essa apresentação foi muito interessante porque foi mostrado como a gente pode subdividir esses tumores de acordo com seus subtipos e tirar isso como ponto de referência para o tratamento. Não levar em consideração somente o tamanho do tumor, porque de uma maneira geral, tumores pequenos com menos que 4 centímetros, muitas vezes a gente leva o paciente para uma cirurgia de retirada desse tumor, a nefrectomia parcial. Mas se a gente fizer talvez uma biópsia dessa lesão antes do tratamento definitivo, a gente pode descobrir muitas vezes que aquele tumor é benigno ou é um tumor maligno com um comportamento menos agressivo, que pode de repente ser acompanhado. Dessa forma, a gente pode evitar a cirurgia em alguns pacientes com segurança, sabendo que aquele paciente não vai ter problemas no futuro. Paulo, deixando claro para quem está nos assistindo que a cirurgia ainda é o padrão ouro, para o tratamento das massas renais. O ponto é, existem algumas situações em que nós, urologistas, médicos, radiologistas, ficamos com um nível de certeza menor a respeito se aquele nódulo é benigno ou maligno. E nesse sentido, Paulo, quero ver suas opiniões e suas considerações. Você acha que o caminho é esse? É parar de operar indiscriminadamente e realmente fazer uma análise individualizada de cada caso? Bom dia a todos novamente. Então, na minha opinião, o que eu tenho percebido, e hoje ficou muito claro hoje nesse painel que falou de câncer em urologia, é que cada vez mais a gente está personalizando o cuidado e diminuindo o tamanho da morbidade ao paciente, Muito além do curar a doença, a gente quer também ter os resultados funcionais, ou seja, o paciente tem que ter ali a função renal preservada, ele tem que ter a função, ele precisa ser uma pessoa que depois do câncer, ele tem uma sobrevivência, uma qualidade de vida que seja significativa e importante para ele. Então, eu acho que esse é o caminho, cada vez mais a gente vai ter que identificar a escritura daquela lesão, para a gente poder definitivamente tratar quem precisa ser tratado. Tem muitos pacientes, e foi uma discussão hoje na plenária, sobre o acompanhamento desses pacientes. E existem muitos pacientes que têm esse tipo de massa que você pode acompanhar, então você não precisa necessariamente sair operando de início. Então, esse é um conceito de vigilância ativa que veio da próstata e agora a gente está atuando também no rim. Então, eu acho que é bem interessante, eu acho que isso tende a crescer cada vez mais, Bruno. Outro ponto importante que eu vi aqui para finalizar é que existem também outras formas de tratamento, como a crioterapia, a radiofrequência também foram abordadas e até o HIFU, que é um tipo de ultrassom focal de alta energia que pode ser aplicado também nessas massas renais. Esse tratamento ainda não está disponível no Brasil. Mas a mensagem que eu deixo para você é que nesse contexto de nódulos renais, que cada vez mais cedo nós conseguimos diagnosticar esses nódulos, nós também estamos avançando no sentido de entender quem são os pacientes que realmente precisam passar por esse tipo de intervenção. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Próximo tópico está muito interessante também. Zé, tu quer dar um spoiler para a gente sobre o que a gente vai falar no próximo vídeo?
Nós vamos falar de uma questão bastante delicada para os pacientes, que é sempre a preservação da bexiga nos pacientes que têm um câncer de bexiga de alto risco, uma doença avançada, que muitas vezes eles recebem essa notícia de que o tratamento mais adequado para eles seria uma retirada da bexiga, e a gente tenta mudar isso há bastante tempo para minimizar esse impacto que a cirurgia pode trazer para o paciente. Então, no próximo vídeo nós vamos comentar bastante sobre a preservação da bexiga nos pacientes com câncer de alto risco avançado. Isso aí, fique conosco. Até o próximo. Tchau, tchau.